Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30 até o versículo 44, palavra do Senhor. Também eu quero realçar aqui a alegria de rever a Tiana. Estava sumida, hein, Tiana? Apareceu. Deus abençoe. Marcos capítulo 6, versículos de número 30 ao 44. Irmãos, talvez você fale assim, pastor, mais uma vez esse texto. Não pense que a Bíblia é mais uma vez. A Bíblia nunca é mais uma vez. A Bíblia é algo novo a cada leitura, a cada reflexão que nós fazemos sobre a palavra dele. Estamos nesse mês sobre o tema Leve Esperança até que ele venha. Até que ele venha. Falei em até que ele venha, próximo domingo, celebração da Ceia do Senhor, 18h30. Estará pregando aqui pastor George, pastor da Igreja Batista da Redenção. Ele que também está trabalhando com pequenos grupos, células na sua igreja. E nós estaremos entrando nessa visão, irmãos, não tem jeito. É ir ou ir. Vamos então ao texto bíblico. A primeira multiplicação dos pães. Você já leu esse texto, é um milagre que é representado e é falado em todos os evangelhos. O único milagre bíblico de Jesus, bíblico que eu falo mencionado na Bíblia, porque Jesus fez muitos outros milagres. A palavra do Senhor diz que se fosse contar todos os feitos e sinais de Jesus, nem todos os livros do mundo poderiam conter. Você já entrou numa livraria? Infelizmente o brasileiro não tem esse hábito. Eu entro, às vezes, não para comprar, mas para ver capa de livro e ver sinopse de livro. Deveria comprar também e ler. Mas eu entro. Ontem mesmo entrei na Saraiva. E é muito livro. Sobre tudo que você possa imaginar, você encontra livro na livraria. Na Saraiva, que é uma das maiores. Vamos pegar todas as livrarias do mundo, as bibliotecas. Não caberiam os milagres de Jesus em todos esses livros. São tantos. A Bíblia fala isso. Mas os milagres que foram mencionados, eles foram mencionados para a nossa edificação, para perpetuar o ensino de Jesus. Porque a palavra que foi escrita na Bíblia, ela foi escrita mediante a aprovação e a inspiração de Deus, para a nossa edificação. Toda palavra é inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir e instruir em justiça, para que o servo de Deus seja perfeito em toda boa obra. E esse milagre bíblico que está aqui, ele é o único mencionado em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leiamos responsivamente pelo data show, porque aí nós faremos uma leitura bem mais uniforme. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e como que tinham ensinado. Irmãos, vejam bem aqui, volta por favor, querido. Eu não estou pregando sobre isso hoje. Mas vejam bem a grande importância desse versículo. Às vezes a gente lê um versículo e não dá importância, porque ele parece que não conta muita coisa. O que tinham feito e o que tinham ensinado. O evangelho não é só de feitos. O evangelho é de ensino. O evangelho não é só de atos, mas é de aprendizado. O que tinham feito e ensinado. Então era um ministério duplo. Fazer, ensinar. Pode passar. Agora os irmãos. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, ao lugar deserto, e repousai um pouco. Diga repousai. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão, diga compaixão, deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Mais uma vez, ovelhas sem pastor precisam de ensino. 34, os irmãos.
E como o dia... E lhe disseram, o lugar é deserto e o dia já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. Repita comigo, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, diga de 100 em 100. E de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Amém. E levantaram 12 alcofas, cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Palavra do Senhor, que nos abençoe. Amém? Deus fala pela palavra, Deus que vai ser pregada, porque pela palavra escrita e lida o Senhor já falou. Faz o teu querer nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Cristo sabe o que você precisa. Cristo sabe o que você precisa. Você crê nisso, amado? Cristo sabe o que você precisa. Jesus está interessado na pessoa como um todo. Não existe uma parcela da tua vida em que não haja o interesse de Deus, em que Ele não se preocupe com você. O texto que nós lemos, ele torna claro isso. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Jesus sabe a nossa necessidade. Eu estou falando de necessidade, aquilo que é essencial para nós. No texto que nós lemos, nós podemos verificar alguma dessas necessidades que Cristo enxerga em cada um de nós, como pessoa completa, porque o Evangelho é total. Existem necessidades prementes no ser humano que precisam ser realçadas e levadas aos pés de Jesus. E quando nós falamos necessidades, vem logo à nossa mente coisas materiais. E às vezes são coisas imateriais que realmente são a nossa necessidade. É claro que o Evangelho total trata o homem total. Você é um ser psicológico, você tem um psique, você tem um corpo com quem você se movimenta, mas você tem um psique, onde você pensa, onde estão o cerne e estão ali o centro das suas emoções. Eu não sou psicólogo, quem tem estudante de psicologia pode dizer melhor do que eu. Eu talvez esteja falando até uma bobagem, mas se estiver, que Deus esclareça no seu coração. Mas nós temos um psique, que é o centro das emoções, e nós precisamos tratar isso. E Jesus começa o texto falando exatamente sobre o tratamento desse psique, dessas emoções, porque a primeira necessidade que nós vemos nesse texto é uma necessidade emocional. Diga necessidade emocional. O versículo 34, nesse texto, ele fala o seguinte: e Jesus saindo, viu uma grande multidão. Jesus recebe os discípulos, recebe o relatório, o pastor, Jesus, melhor dizendo, mas o pastor também, porque ele é o pastor, sumo pastor, ele é o pastor dos pastores, é o sumo pastor, aquele que está acima de qualquer pastor, é o pastor com P maiúsculo. Ele recebeu então ali todo o relatório. Jesus, nós fizemos isso, isso, isso. Fizemos e ensinamos. Nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, mas nós também ensinamos a tua palavra.
porque o evangelho é de ensino também. Mas Jesus, ele não apenas olhou para dentro de si, isso eu quero realçar com os irmãos. Irmãos, nós precisamos ter uma visão para fora. Jesus, ele recebe os discípulos, sim. Jesus dá atenção aos discípulos, sim. Jesus vê os discípulos e dá toda a atenção a eles, porque estava preparando os discípulos para um grande ministério que iria ser continuado quando ele subisse aos céus. Mas Jesus, ele também vê uma grande multidão, e saindo viu uma grande multidão. O nosso olhar precisa também estar lá para fora, para a grande multidão que está lá fora. A igreja precisa voltar o seu olhar para a multidão que está lá fora, porque existe uma grande multidão como ovelhas que não têm pastor. Precisamos olhar para fora, para a necessidade. E quando Jesus olha para essa multidão, ele vê uma necessidade emocional. E eu quero dizer no versículo 30 e 31 também, nós podemos ler o seguinte: e os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como tinha ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte. Eu falei que Jesus olhou para os discípulos, e ele viu os discípulos aqui muito cansados. O evangelho é cuidar de gente, o evangelho é cuidar de pessoas, o evangelho é cuidar de gente. Quem vive o evangelho tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas. Jesus, ele gostava de gente, ele gostava de pessoas. E ele olha primeiro para os discípulos, e diz o texto aqui, que ele disse para os discípulos: vinde vós. Ele convida: venham a mim. E vamos para um lugar à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Vou ler na versão Nova Internacional. Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Havia muito trabalho para os discípulos, e aqueles discípulos, eles estavam cansados, havia muita gente, e não havia nem tempo para comer. E ele diz: agora parem e repousem um pouco. Parem e repousem, vamos a um lugar à parte. Irmãos, a primeira necessidade que eu vejo é uma necessidade emocional. Nós trabalhamos, nós lidamos com família, nós lidamos com a conta do final do mês, com o aluguel, com a prestação do apartamento. Nós lidamos, meus irmãos, com aquele salário que às vezes tem que esticar para dar até o final do mês. Nós lidamos com os problemas da violência do dia a dia. Nós lidamos com os problemas, meus irmãos, da política e da corrupção desse país. Nós lidamos com o problema da carne, com papelão e com toda a sorte de química que faz mal. Nós lidamos com tudo isso no nosso dia a dia. Você é um ET? Não. Você não é um extraterrestre. Você vive nessa terra, amém? Você anda nessa terra, amém? Então você sabe o que eu estou falando, amém? Porque é isso que nós vivenciamos. Mandaram um vídeo, foi a irmã, um assalto. Irmãos, bandidos de moto, pessoas indo para o seu trabalho 7 horas da manhã, levaram a bolsa de todas as pessoas que estavam no ponto. As câmeras filmaram, não tem mais medo de câmera, não tem mais nada. Nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Outro dia, na minha porta, roubaram um carro. Do meu apartamento, eu ouvi a voz do bandido dando ordem de assalto, dizendo: sai, sai, sai. Parecia que era assim na minha varanda. Nós vivenciamos com isso no nosso dia a dia. Jesus, ele olha isso tudo e diz: olha, um corre-corre, nós temos que trabalhar, ganhar dinheiro, né? A patroa chama, tem que sair correndo, não é verdade, querido? Não é? Não tem esse negócio não, daqui a pouco eu vou. Tem não. Então daqui a pouco você vem aqui pegar teu salário, eu vou escolher outro. Porque é o corre-corre da vida. E Jesus vê esse corre-corre e diz assim: olha, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco, porque vocês precisam de descanso. Queridos, eu quero dizer para você, quando você puder, tire um tempo para você. Tire um tempo para você e você. Você, eu e eu. Isso não é ser individualista não, mas nós precisamos desse tempo, nós precisamos de uma reflexão, nós precisamos de um momento de calmaria. O Salmo 46 diz: aquietai-vos.
É preciso aquietar o coração, é preciso ter um tempo para a gente. Irmãos, gaste dinheiro com viagem, gaste dinheiro com lazer, porque o melhor dinheiro gasto é aquele que você gasta com viagem e lazer, não aquele que você gasta com remédio para dormir, remédio para nervoso, remédio para pressão. Esse é o pior dinheiro gasto na vida da gente. Porque quando a gente não para repousar, a gente está causando doença na gente mesmo. Ah, pastor, não tem ido para viajar, então vai para o shopping. Você não quer gastar com estacionamento? Não quer gastar gasolina? Vai a pé. Não tem o que comprar lá? Compra a casquinha do McDonald's. Compra uma água mineral, ou não compra nada, leva o seu lanche de casa. Mas vai andar, vai passear, vai ver coisa. Vai ver gente. Vai para um lugar, vai lá para a Lagoa, lá para o Parque dos Patinhos, ou então vai lá para o Bosque da Barra, fica sentado lá olhando a natureza. É de graça a entrada, não paga nada. A gente precisa disso, irmãos. A gente precisa sorrir mais, a gente precisa ter mais sorriso no rosto, porque o sorriso aformoseia, porque a ruga vem pelo olhar, pelo semblante fechado, carrancudo. E a gente perde muito quando a gente perde isso para a gente mesmo, porque se a gente não trabalhar isso na gente, irmão, somos nós que temos que trabalhar isso na gente. Eu estou falando isso para mim. Ontem eu fui comer no shopping. Aí eu queria comer peixe, não porque não tem nada a ver com a carne. Eu oro, o Senhor abençoa e todo mal está repreendido. Eu queria comer carne, comer peixe. Aí fui na camarão e cia. Aí cheguei para a moça, perguntei, eu vi o prato lá, o mais barato que tinha, né? Porque perguntei, esse prato aqui que tem? Arroz integral. Opa, o negócio ficou complicado. Aí do lado, assim, vivendas do camarão. Aí eu fui lá. Aí perguntei para a mocinha, pode substituir a batata por salada? Porque eu estou fit, né? Aí ela falou, com um sorriso, falou, claro que pode. Aí eu perguntei, o que vem? Ela falou, vem isso, vem aquilo, tudo que criança não gosta. Brócolis, né, couve-flor, cenoura. Mas ela se atrapalhou um pouco, mas eu vi em treinamento. Eu falei, puxa vida, vou dar uma moral para ela. E com um sorriso, com aquela gentileza, ela falou tudo aquilo que tinha. Aí depois eu esqueci, aí perguntou para o colega, vem isso também. Aí eu falei, é aqui que eu vou comprar. Porque o sorriso dela me cativou. Não é malícia, não entendo isso como malícia, pelo amor de Deus. Mas a forma com que foi tratado, com que fui tratado, me cativou. E a gente às vezes não se dá conta de como a gente está magoando pessoas com os nossos procedimentos. Porque a gente não está tendo tempo para a gente, para a nossa cura emocional. Não estamos trabalhando o nosso emocional, irmãos. A palavra de Deus diz que o homem que controla a si mesmo é melhor do que o general que conquista uma cidade. E tem muita gente vivendo no seu estresse emocional e com isso não está tendo limites para tratar com o outro. A gente se aborrece muito fácil com pequenas coisas. A gente está se aborrecendo por bobagem. E tem gente morrendo de fome, tem gente na Síria morrendo, crianças morrendo na guerra, tem cristão sendo decapitado, e a gente está se aborrecendo porque o irmão está usando isso ou aquilo, a gente está preocupado porque o irmão fala isso ou fala aquilo. Irmãos, existem coisas melhores para nós pensarmos no nosso dia a dia. Repousem, aquietem o coração, brinquem um pouco, riam um pouco. Claro, ninguém vai contar piada indecente. Mas vamos nos divertir mais. Vamos deixar de ser tão negativos. Tudo é não pode. Eu vivi de um evangelho, irmãos, quando eu me converti, que era o não pode. E eu fui vendo com o tempo que isso foi coisa humana, criado pelo homem, porque nós podemos tudo em nome de Jesus. Mas nem tudo me convém, e eu tenho que saber pelo Espírito Santo, não pelo legalismo humano.
porque a quem eu vou dar conta é a Deus. Repousem. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos... Jesus não quer que você viva pesado, prostrado, curvado, aborrecido. Eu não vou dizer que não haja tristeza, choro, mas, irmãos, uma coisa é você estar triste, uma coisa é você estar aborrecido. Uma coisa é a tristeza pelo problema, uma coisa é você estar chutando todo mundo que vem à sua frente por causa do teu problema. Isso é diferente. Porque aí você está transmitindo a culpabilidade do que você está passando para o outro. E às vezes o que o outro quer é te ajudar. Claro que os amigos de Jó fizeram diferente. Jó, confessa o teu pecado. Você está pisando na bola com Jeová. Vigia nessa terra porque você está pisando na bola, Jó. E Jó nada fez de errado. Mas às vezes a gente recebe isso também. Queridos, eu quero bater nessa tecla porque hoje a gente precisa de um evangelho que transmita vida. Vida. Vida, irradie vida, alegria para as pessoas. Você acha que Jesus não tinha problema? Você acha que Jesus, com 12 camaradas aqui cascudo, homens já feitos, não tinha problema com eles? Tinha. Senhor, olha, quando tiver no teu reino, Senhor, olha, lembra, coloca uma direita e meu irmão à esquerda. Nós queremos ter o primeiro lugar. Pedro. Não, Jesus, isso não vai acontecer comigo. Para trás de mim, Satanás. Judas roubando a bolsa ali. Lava Jato, né? Lava Jato. Tinha até um corrupto no ministério de Jesus. Porque Jesus ama todos, queridos. Judas era ladrão, sem vergonha. Você acha que Jesus não tinha problema? Claro que tinha. Mas Jesus transmitia vida e amor às pessoas. Todos nós temos problemas. Nós precisamos ter uma reciclagem emocional da nossa vida. Ter um tempo de descanso, de lazer. Ter um tempo para a gente também. Isso é importante. Repensar os nossos relacionamentos e como estamos tratando as pessoas. A segunda necessidade que vejo aqui, queridos, é a necessidade existencial. Diga necessidade existencial. Essa foi falada pela manhã, brilhantemente, pelo diácono Gustavo na sua mensagem da manhã. Por que que eu existo? Versículo 34, Jesus vê as multidões como ovelhas que não têm pastor. Pessoas sem direção. O ser humano precisa de direção. Por que existo? Por que estou aqui? E é preciso que alguém dê essa direção, que dê sentido à sua vida. Qual é o sentido da sua vida hoje? Tem gente que acorda e não sabe por que está acordando. Tem gente que ganha mais um dia e não sabe o que vai fazer com aquele dia, porque não tem um propósito, um alvo, um sentido na sua vida. Eu não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta, aí qual é a dúvida cruel? Eu não sei se faço biologia, matemática, tudo a ver uma coisa com a outra. Você tem que ter um norte na tua vida. Você tem que saber o que vai fazer dela. Você tem que saber para que você está vivendo. Jesus vê a multidão como ovelhas sem pastor, que não tem direção. O que fazia o pastor? Pastoreava, dava direção às ovelhas. Conduz-me, leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Salmo 23, o salmo do bom pastor. O pastor direciona a ovelha para o caminho correto, busca a ovelha no deserto que está ferida. O pastor traz direção, é preciso direção na nossa vida. Precisamos saber o caminho de volta. Ovelha não sabe voltar. E é preciso que nós sejamos pastoreados e principalmente tenhamos uma direção. E essa direção quem pode dar é o Senhor Jesus. Necessidade existencial. Para que vivo? Para que estou nesse mundo? Por que estou aqui? Você sabe por que você está aqui? Nós vimos pela manhã, nós somos criados para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Fomos criados para ter comunhão com Ele. Fomos criados para a santidade diante dEle. Mensagem da manhã. É por isso que estamos aqui. Ovelha sem pastor. Mas você tem um pastor chamado Jesus. E Ele tem um propósito na tua vida.
Ele tem um propósito para você, Ele tem um ministério para você, Ele tem um chamado para você, Ele tem uma vocação para você. Não despreze o dom que há em ti, meu irmão. Porque Ele tem um chamado para a tua vida. Você não está aqui à toa, você não está aqui em vão. Você é chamado e colocado onde você está, para ser bênção onde você está. Amém, queridos? A terceira necessidade de afirmação. Fale necessidade. Afirmação. O que é isso, afirmação? Está tudo jóia, é isso? Versículo 34a diz assim: e Jesus saindo, viu uma grande multidão. Como Jesus vê você? Como Jesus vê essas, talvez, 90, não sei quantas pessoas tem aqui? Como Jesus vê a cada um aqui? Como Jesus olha para esse lugar aqui? Como Jesus está te olhando agora? Como uma multidão, como pessoa? O que você acha? Está te olhando como pessoa. Jesus olhou a multidão não como um grupo, mas individualmente. Uma grande multidão. E compadeceu-se, diz o texto. Vamos para o texto aqui. E compadeceu-se dela. É isso que o texto diz? Coloca aí, amado. Leiam comigo. Compadeceu-se de quem? Deles. Quando Jesus olha a multidão, Ele distribui compaixão com cada uma pessoa daquela multidão. O texto não diz que Ele se compadeceu da multidão, como uma massa humana, mas Ele compadece de cada um individualmente. É assim que Jesus te vê. A multidão que nós vivemos no dia a dia, centro da cidade, 6 horas da tarde, metrô, Largo da Carioca. Misericórdia. Só fé em Jesus para enfrentar isso. Eu já enfrentei, Deus me libertou disso, glória a Deus. Trabalho numa boa terra chamada Madureira, contra fluxo. Terra boa. Quem é preso à toa lá? Tem uns tirinhos lá na serrinha de vez em quando, mas é tudo tranquilo. Mas, meus irmãos, como Jesus vê a cada um de nós? Igreja do Senhor não é multidão, igreja do Senhor é ovelha. Cada um de nós é uma personalidade, um universo muito grande, mas aos olhos de Deus somos uma vida importante. Você tem valor diante de Deus. Eu não estou massageando o teu coraçãozinho não, tá, amado, amada do Senhor? Mas transmitindo como Deus te vê. Você é importante para Deus, sim. Porque senão Ele não teria te criado e não te sustenta até agora. Porque Ele tem um propósito, Ele tem um cuidado especial, um zelo por você. Um zelo tão grande que cria ciúmes nele. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Quando nós não desenvolvemos a nossa vida, a nossa existência, e não nos afirmamos como pessoa para o louvor da sua glória. Necessidade de cada um. Jesus estava numa grande multidão e perguntou aos discípulos: Senhor, a multidão, discípulos, quem me tocou? Ele sentiu o toque de alguém na barrinha do seu vestido. Senhor, a multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou. A multidão te aperta e tu diz quem te tocou. Os discípulos eram tão... Meus irmãos, se eu fosse Jesus, eu não teria tanta paciência assim, não. Mas Jesus é Jesus, eu não sou Jesus, né? Graças a Deus que eu não sou Jesus. Porque os caras eram mal acabados e eram ruins de conversa, né? E eles chegaram para Jesus: Senhor, a multidão te aperta, o Senhor pergunta quem te tocou. Como se esse Senhor, que pergunta idiota. Era isso que se passava na mente deles, querido. Mas eu senti que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. É assim que Jesus vê a multidão, Ele vê um de nós, cada um de nós. E uma mulher com uma doença hemorrágica o tinha tocado. E o texto diz que Jesus cura aquela mulher, porque Ele identificou na multidão uma necessidade. É assim que Ele enxerga você. Amém, queridos? A quarta necessidade, necessidade material. Diga necessidade. Material. Pastor, essa eu gostei. Beleza, chegou no ponto que eu queria. Eu falei de 3 necessidades que tem nada a ver com bem material. A quarta é a material. A palavra de Deus diz
No versículo 35 a 38 diz assim: e como o dia fosse já muito adiantado, estava ficando tarde, os seus discípulos se aproximaram dele. Eles disseram: o lugar é deserto, o dia já é muito adiantado. Despede-os. Como a gente é imediatista. E como a igreja às vezes age dessa forma. Senhor, tem alguém dando problema aqui, ó. Manda vazar. Joga para fora. Leva para a exclusão. Despede o Senhor, manda embora. Está criando um problema, manda embora. Joga para o lixo. Deleta, joga na lixeira. Aperta o clique lixeira e bota para o lixo. Despede-os, estão criando problema. Está tarde, não tem comida para todo mundo. Está com fome, criança chorando. Tem um montão de crianças chorando aí, querendo comer e não tem comida. Criança chora com fome? O choro de criança com fome é um choro diferente, não é? O choro abençoado. 3 horas da manhã, vai vendo, hein? Vai vendo, vocês querem casar aí, ó, vai vendo. 3 horas da manhã, a criança chora querendo mamar. É o choro tão gostoso ouvir. Delícia, ou glória. Vai ficar abençoando a madrugada toda, o dia todo, Senhor. A olheira no início do dia vai denunciar. Por mais felizes que estivessem em estar ali, eles precisavam de comida. Irmãos, nós não podemos viver felizes enquanto o nosso irmão não tem o que comer. Nós não podemos viver felizes enquanto o nosso irmão tem necessidades prementes. Necessidade, eu falo coisas essenciais para a vida. Há um hino que eu gosto muito, falando de Barnabé. Não fica bem a gente passar bem e o outro caristia. O que ele quer dizer com isso? É um termo um pouco rebuscado. E o outro vivendo sem ter o que comer. Então a palavra de Deus diz que Jesus então olha para aquela multidão, e aí o lugar é deserto, já é muito despede-os. A coisa mais fácil é dizer assim: vai com Deus, vai em paz e vaza para casa e vai fazer a tua comida lá. Mas aí diz o versículo 37, ele, porém, eu gosto dessa expressão, eu gosto quando Jesus, quando tem o porém, ele fala da grande autenticidade de Jesus, da criatividade de Jesus. Jesus se contrapondo ao que o mundo pensa, ao que o mundo faz, ao que todo mundo faz. O todo mundo, você não é todo mundo. Se nós estamos em Jesus, não temos que ser todo mundo. E Jesus fala, porém, eu vos digo, olha, que vocês ouviram, aborrecei os que vos aborrecem, porém vos digo, amai os que vos aborrecem. Eu gosto desse porém, como eu amo esse porém. Façam diferente. E aí Jesus diz para eles, ele, porém, respondendo, lhes disse, sabe por que tem um porém aqui? Porque a resposta de Jesus seria exatamente contrária ao desejo dos discípulos. Ele disse, dai-lhes vós de comer. Segura essa batata quente agora. Vocês estão mandando despedir? Agora eu passo para vocês a bola. Dá-lhes voz de comer. A missão da igreja é preservar, continuar a obra que Jesus iniciou. A necessidade material precisa ser suprida. Mas é suprida através de quem? Deus vai mandar o maná do céu para descer na casa do irmão. Senhor, abençoa a irmã Mariquita, porque ela está, Senhor, com uma necessidade. Manda do céu a Deus o maná. Oh Deus, aleluia, glória a Deus. Vai descer o maná do céu? Pode descer. Mas será que o maná não está na minha despensa que eu posso repartir com ela? Será que eu não estou guardando o maná do céu lá e vai apodrecer? Irmãos, vou contar um segredo aqui. Caiu a Bíblia no chão aqui. Tem muita gente, comida estragando, passando da validade, e nem sabe que tem essa comida. Enquanto o irmão não tem o que fazer no seu almoço.
Maná não podia ser guardado de um dia para o outro, podia? Estragava. Sabe o que Deus quis ensinar, Jeová quis ensinar para o povo? Sabe o que é isso? A minha provisão é diária. O que eu tenho para você é no dia a dia. Dai-nos o pão nosso cada dia. Tem uma promoção no Guanabara, aí o pessoal se esbofeta, né, passa, carrinho passa, bate na tua perna, né? O fulano briga com você, te olha de cara feia. Promoção, pega 10, 20 quilos de feijão, 30 quilos de arroz, toca. Está parecendo que o mundo vai acabar em arroz e feijão para ele. Enquanto o irmão não tem nem 1 quilo de arroz e feijão para fazer em casa. Aí dá bicho, apodrece, porque não vai consumir aquilo muito. Às vezes a família é pequena, dá bicho, tem que jogar fora. Necessidade material. Hoje, Jesus não está mais aqui para multiplicar pão e vinho. Quem é que multiplica pão e vinho? Não. Olha, Jesus, olha a heresia. Mas ele transformou água em vinho. Mas ele não multiplicou vinho. Multiplicou em certo sentido. Pastor, vamos à frente. Jesus, ele não está aqui para multiplicar os pães e os peixes. Mas sabe quem está aqui para multiplicar pães e peixes? Quem é? Pode falar. A igreja. A igreja vem. É a igreja hoje que multiplica. Sabe por quê? Porque não havia recurso. E quando há recurso, Jesus age com o recurso que é dado. Quando há recurso, Jesus age no recurso. Quando não há recurso, Jesus opera o milagre. E o milagre hoje é operado pela igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. Amém, igreja? Necessidade é algo que você precisa no seu dia a dia. Não confundamos necessidade com superfluidade. O que é supérfluo, eu não posso, eu tenho que cortar. Porque eu não posso ter, eu não tenho, não vou ter. Mas o que eu preciso ter no dia a dia, Deus vai suprir. Porque Ele é fiel. Filipenses capítulo 4, 19. Coloca aí, amada, por favor, esse texto. Filipenses 4,19, já estou caminhando para o final. Filipenses 4,19. O problema é que o pastor fala isso e nunca cumpre, né? Mas eu vou para o final. Filipenses 4,19, coloca aí. Leia comigo. Portanto, é isso mesmo? 4,19? O meu Deus, repita comigo. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Quinta necessidade, necessidade de agrupamento. Diga necessidade. De agrupamento. Versículo 40 diz assim: sentaram-se e repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Queridos, o ser humano não pode ser solitário. Máxima de sociologia. Todo mundo já fez sociologia, aprendeu isso. É a máxima de sociologia. O ser humano é um ser gregário. O que quer dizer isso? Um ser que tem que viver agregado, junto, agrupado, junto com o outro. Nós sentimos falta disso. Adão sentiu necessidade disso lá no Éden. Tinha tudo de bom. Tinha toda a paz que o mundo podia dar. Não tinha bala perdida, não tinha tiroteio. Era tudo maravilhoso. Comia do bom e do melhor. Natureza, né? Só coisa fresquinha. Né? As primícias da criação Adão tinha ali. Mas um dia ele chegou, Deus viu ele e falou: Ih, Adão está um pouco triste, cabisbaixo, o que houve? Porque não tinha alguém igual a ele. Porque o ser humano não foi criado para viver sozinho. E quando eu falo sozinho, não estou falando apenas casamento, não. Porque às vezes no casamento a gente está junto, mas está sozinho. Tem casamento que está junto, mas está sozinho. Não é o caso de vocês, em nome de Jesus. O ser humano não deve ser solitário. Deve ter uma integração social. Está falando bonito, né? Eu gosto de falar daquele filme, O Náufrago. O sujeito estava lá na ilha um tempão. Daqui a pouco ele... muito
tempo, não tinha ninguém para conversar, tinha uma bola, né? Ele trabalhava numa empresa de Sedex. Vocês já viram um filme, né? Quem já viu aqui o Náufrago? A maioria já viu esse filme. Aí tinha a bola lá. E a bola se tornou Wilson. E ele pintou com seu próprio sangue o rosto do Wilson. E conversava com o Wilson o tempo todo. Porque ele precisava de alguém para conversar. O ser humano não foi criado para viver sozinho. A igreja é esse agrupamento deixado por Jesus para satisfazer essa necessidade. Agora eu quero trazer um pouquinho essa realidade para a nossa realidade hoje. Como é que Jesus agrupou a multidão? De 100 em 100 e de 50 em 50. Faça uma fila aí, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos fazer uma fila. Seria pior do que a fila do INSS. Seria pior do que a fila do SUS. Seria pior do que a fila... Qual é a maior fila aí? Pagamento das contas inativas do FGTS. Seria pior do que essa fila. Eu trabalho na Caixa Econômica, sei bem o que é isso. Seria pior do que essa fila, não ia terminar nunca. Eles iam ter que oferecer café, almoço, jantar, porque ia varar o dia até a semana. Mas Jesus falou que agrupa a multidão de 100, 100, de 50. Sabe por que Jesus fala isso? Porque é muito mais fácil tratar um grupo do que uma multidão. Porque a gente alimenta melhor grupos do que multidão, por isso o pequeno grupo. Olha aqui o pequeno grupo. Como é que a gente abençoa melhor as pessoas? Em pequenos grupos ou em multidão? Pequenos grupos. Por isso que a igreja precisa pensar e orar por isso, e trabalhar isso, e viver isso, e se integrar a isso. Se surgirem os pequenos grupos, se filia um deles, vai ser um deles, para trabalhar, para conquistar almas. Porque no pequeno grupo a gente alimenta melhor. Jesus manda dividir, porque ali ele teria um trabalho muito menor para alimentar aquela multidão. Seria muito mais fácil trazer o alimento para um grupo de 50, 50 e 100, 100, do que para uma multidão de 10, 15 mil pessoas. Por isso é importante a gente trabalhar com grupos pequenos. Sexta necessidade de justiça social. Diga justiça social. Num país em que o pobre vai preso e fica lá. Num país em que a presidiária tem filho, tem que ficar com o seu filho um pouquinho de tempo e depois largar, mas a mulher do governador vai para casa porque tem 3 criancinhas pequenas de 11, 16, 20 e tantos anos em casa. Né? Essa é a nossa justiça. A justiça do homem é assim. O ladrão de galinha fica preso. O ladrão que rouba milhões tem direito a habeas corpus. É verdade? Estou falando mentira. Onde está a justiça desse mundo? Esse mundo não tem justiça. Mas a palavra de Deus no versículo 44, leia comigo. Versículo 44, diz assim: E os que comeram... O versículo 43, o versículo 44 diz que os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Todos se alimentaram. Deus é um Deus justo. Ele não olhou para aquele... aqui tem aqui um chefe da sinagoga, ele vai comer mais pão porque ele é o chefe da sinagoga. Aqui tem um publicano, aqui tem um oficial do rei, aqui tem um oficial do exército. Ele vai comer mais. Não. Todos comeram igualmente. Porque Deus é justo. Não há para Deus patente, cargo. Não há para Deus grau social. Não há para Deus, irmãos, posto. Não há para Deus ofício. Deus vê a todos igualmente. Amém? Certa vez, veio o presidente Jimmy Carter foi visitar uma igreja. Jimmy Carter era um batista. Foi um grande presidente nos Estados Unidos. Ele está vivo até hoje. Na posse do Donald Trump. Bem velhinho já. Ele foi visitar uma igreja. E chegando lá, o dirigente, o pastor, falou: estamos recebendo nessa hora o grande presidente da República, o excelentíssimo senhor Jimmy Carter. Ele levantou e disse: meu irmão, aqui eu não sou presidente, aqui eu sou um irmão de vocês. Sabe por quê?
Porque para Deus não existe posto, cargo. Ah, eu sou diácono. Ah, eu sou líder do ministério tal. Ah, eu sou isso. Ah, eu canto. Irmãos, Deus vê a todos igualitariamente. Deus é Deus justo. A sua justiça excede a justiça do homem. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Todos comeram, porque se Deus fosse o Senhor dessa nação e desse mundo, não haveria fome. Porque a igreja do Senhor, ela trabalha a justiça, ela alimenta os que não têm, ela alimenta os que precisam, mas por falta de amor ao próximo, é que vivemos toda essa miséria que temos aí. Em último lugar, necessidade de vida plena. Diga necessidade de vida plena. 42, 43. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Jesus está interessado na nossa satisfação. Se fartaram de pão. Todos comeram e ficaram saciados. Quero realçar mais uma vez que nós não podemos ser uma geração do desperdício. Há muita gente, e eu fico muito triste. Eu falei que ontem fui comer. E às vezes você olha, às vezes num restaurante. Às vezes você dá uma festa em casa. Aí você vai juntar os pratos todos, né, fazer aquele final, jogar no lixo, tirar, e você vê pratos cheios de comida. De pessoas que pegaram e não comeram. Isso é triste. Sabe por quê? Porque a gente está jogando fora um alimento que muitos não têm. Todos se fartaram e sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Foi jogado fora? Não. Com certeza Jesus mandou guardar, porque serviria para mais alguém. Jesus quer que nós nos satisfaçamos. Se refere a uma vida abundante e completa. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância não é desperdício. Abundância é ter o que comer e repartir com quem não tem. Leve a esperança até que Ele venha. Dá-lhes voz de comer. O alimento físico, o alimento espiritual, o alimento psicológico. Dá-lhes voz de comer. É a ordem dada a Jesus, por Jesus à sua igreja. Dá-lhes voz de comer. Você vai dar de comer. Porque você hoje é o braço, é a mão, você hoje é a voz, você hoje é o olhar de Jesus nessa terra. Você, igreja, é a continuidade de Jesus. Há muita gente faminta que precisa ser alimentada. Há muita necessidade a ser contemplada. E nós precisamos fazer a nossa parte como igreja. Que Deus nos abençoe nessa noite. E nos ajude a entender o propósito de Deus para a sua igreja. Dai-lhes voz de comer. Esse é o desejo de Deus